Futuros aprovados, tudo bem com vocês? Se você não está lembrando, meu nome é Matheus Gressanin e continuaremos nossa caminhada rumo ao nosso objetivo final, que é a sua aprovação. E nesse momento, começaremos a tratar dos crimes praticados contra a administração da justiça. E num primeiro momento, é importante você se localizar e entender do que estamos falando. Vimos 3 capítulos do Código Penal. Lá no comecinho falamos dos crimes contra a fé pública. Lembra? Falsidade de documento público e particular, falso atestado médico, falsidade material de atestado ou certidão, entre outros. Depois falamos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Lembra? Peculato, corrupção passiva, concussão. Seguindo, vimos os crimes praticados por particulares contra a administração, em que a corrupção ativa e o tráfico de influência mereceram destaque. Então já estudamos fé pública, crimes praticados por funcionário público e crimes praticados por particulares contra a administração. Agora falaremos dos crimes praticados contra a administração da justiça, ou seja, aqui as ações são voltadas contra o poder judiciário, contra as investigações e contra o andamento dos processos. E o primeiro crime a ser estudado é um dos mais importantes. Vale a pena grifar e revisar muito esse artigo antes da sua prova. Estamos falando da denunciação caluniosa. E antes de ir para o texto do artigo, quero que você aprenda a olhar para o crime e descobrir o que o próprio nome dele está te dizendo. Vamos lá. Denunciação caluniosa. Caluniosa significa que a denunciação é falsa, é maldosa. Por exemplo, eu briguei com o professor Luiz Cirino e para me vingar eu vou lá na delegacia e faço um boletim de ocorrência contra ele dizendo que ele roubou o meu carro. Nesse caso eu estou fazendo uma denunciação, porque fui até lá fazer um boletim de ocorrência e essa denunciação é caluniosa, porque é mentira. Eu sei que o professor é inocente e mesmo assim estou denunciando ele, beleza? Entendeu como funciona a denunciação caluniosa? Então, vamos analisar o texto do seu artigo, artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então, pessoal, a denunciação caluniosa vai se consumar quando o agente criminoso der causa à instauração de pelo menos um desses 5 procedimentos, acusando alguém de praticar um crime que ele mesmo sabe que a pessoa é inocente. Portanto, anote aí, denunciação caluniosa é dar causa a um dos 5 procedimentos, ou investigação policial, ou processo judicial, ou investigação administrativa, ou inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa. É importante memorizar assim esses 5, porque muitas vezes eles são cobrados em prova, beleza? E antes de irmos para o próximo crime, vou te dar uma dica para você lembrar do crime de denunciação caluniosa. Perceba que as letras iniciais do nome do crime e dos verbos de ação são iguais. Anote aí, DC, denunciação caluniosa, DC, dar causa. Beleza, pessoal, se a prova estiver falando em dar causa, fique ligado, porque provavelmente está falando da denunciação caluniosa, beleza? Continuando nosso estudo, temos o parágrafo 1º da denunciação caluniosa, que diz: a pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Então, temos aqui a causa de aumento da pena no crime de denunciação. A pena aumenta em 1/6 se o agente se serve de anonimato ou se ele utiliza de um nome falso, um nome suposto, para dar causa à instauração a um daqueles 5 procedimentos, beleza? E no parágrafo 2º, temos uma causa de diminuição de pena. Vamos lá, aqui do meu lado. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Pessoal,
contravenção é o que a gente chama de crime anão. São infrações penais de menor gravidade. Então anote aí, se a denunciação caluniosa for de contravenção, o crime continua existindo, mas a pena será reduzida pela metade. Então, se a denunciação caluniosa for de crime, a pena continua inteira. Se a denunciação caluniosa for de contravenção penal, a pena será diminuída pela metade. Isso ocorre porque a contravenção é menos grave que o crime. Por isso, denunciar uma contravenção de forma falsa é menos grave do que denunciar um crime de forma mentirosa. Em resumo, então, pessoal, se servir de anonimato ou nome suposto, aumenta a pena em 1/6, e se for contravenção, diminui pela metade. Anota aí no seu caderno e vamos seguir. E agora falaremos da irmã mais nova da denunciação caluniosa, é a comunicação falsa de crime ou contravenção. Vamos ler o artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Então, no crime de comunicação falsa de crime, o criminoso provoca a ação de uma autoridade, informando da ocorrência de um crime ou de uma contravenção. Lembrando que o criminoso sabe que o crime ou a contravenção não existiu, ele está comunicando falsamente para a autoridade. Um exemplo rápido para vocês. Se eu pego meu celular e ligo na delegacia e informo que está ocorrendo um assalto em um banco, mas na verdade eu sei que essa informação é falsa. Nesse caso, estou cometendo a comunicação falsa de crime ou contravenção. Agora, se eu pego meu celular e ligo na delegacia e informo que o assaltante é o professor Guilherme e o delegado acaba instaurando um inquérito policial, um procedimento de investigação policial. Nesse segundo caso, terei cometido o crime de denunciação caluniosa, porque eu dei causa à instauração de uma investigação policial. Beleza? Então é importante saber diferenciar a denunciação da comunicação. E temos duas grandes diferenças. Na denunciação caluniosa, temos a instauração de um procedimento. Já na comunicação falsa, temos a simples comunicação mentirosa. Não há instauração de procedimento nenhum. A segunda diferença, como você pode ver aqui na sua tela, é que na denunciação caluniosa, o criminoso ele aponta que tal pessoa específica teria praticado o crime. Ele fala, policial, foi o Joãozinho que praticou esse roubo. E ele faz isso mesmo sabendo que o Joãozinho é inocente. Já na comunicação falsa, não existe uma pessoa específica, a comunicação é genérica, não acusa ninguém da ocorrência da infração. O criminoso diz, policial, está ocorrendo um sequestro lá na estação de trem, mas a informação é mentirosa, a comunicação é falsa. E aqui na sua tela temos 2 macetes para você conseguir lembrar das condutas dos crimes. O primeiro a gente já falou, dar causa é denunciação caluniosa e provocar ação de autoridade é comunicação falsa, entendeu? Anota aí um macete que você não vai errar. E caminhando para o final da aula de hoje, temos nosso último crime e esse é muito fácil, pessoal, é a autoacusação falsa. E o próprio nome já diz tudo, autoacusação falsa. O agente do crime faz uma acusação falsa contra si mesmo. Quem nunca viu isso em novela? A mãe que vai até a delegacia e assume um crime que o filho que cometeu. Pois é, pessoal, fazendo isso, a mãe está cometendo um outro crime, um crime contra o sistema de justiça, está sendo falsa com o poder estatal. Por isso, fazer uma autoacusação que seja falsa também constitui crime. E é isso que fala o artigo 341 na sua tela. A autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa. A pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então, se a pessoa diz que praticou um crime que não existiu ou que foi cometido por outra pessoa, ela estará cometendo a autoacusação falsa. Beleza?
E essa foi a nossa primeira aula dos crimes contra a administração da justiça. Faça exercícios, revisões e tenho certeza que o sonho será alcançado. Um abraço e até a próxima aula.